Meus queridos, meus amados e abençoados e abençoadas irmãos, que todos vocês possam ter uma noite por excelência e ao deitar possa dormir o sono tranquilo, sem nenhum sentimento de culpa, sem consciência pesada, pois a salvação na mente veio e o entendimento nos faz cada dia mais crescer no conhecimento de Deus. Reinamos em vida, descansamos tão somente no Senhor. Entendemos qual é a sua perfeita, boa e agradável vontade. Temos certeza de que somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, somos guiados e dirigidos pelo Espírito. O Espírito de Deus que habita no nosso espírito. E no nosso espírito, Ele testifica que somos seus filhos. Por isso, então, somos todos irmãos. Amamos uns aos outros, assim como Ele também nos amou. Querido, o tema de hoje é um tema muito polêmico, como tantos outros, cada um mais polêmico do que o outro. Eu digo isto por causa do sistema doutrinal religioso, principalmente o evangélico, que muitas das vezes criam narrativas e fazem com que essas narrativas se tornem uma verdade e levam milhares de filhos de Deus a acreditar naquilo que eles construíram como se fosse uma verdade. Poderia aqui citar alguns, como inferno como lago de fogo e tormento eterno, Satanás como um ser espiritual, o dízimo como uma doutrina que as pessoas têm que dar, porque se não der estão roubando a Deus, e aí vão para o tal inferno. A grande tribulação, que é esse o assunto de hoje, a vinda de Jesus, a bodas do Cordeiro, o milênio, e assim tantas outras narrativas criadas por eles, que incutiram na mente dos filhos de Deus, dizendo que essas coisas ainda irão acontecer. É a escatologia futurística. Mas a graça nos faz entender a escatologia consumada. Então vamos lá, o tema de hoje é: você é enganado, a grande tribulação é uma farsa. Depois você lê todo o capítulo 24 do livro histórico de Mateus, que começa falando dos princípios de dores. Depois da grande tribulação, fala também da vinda do Filho do Homem, exorta a vigilância e algumas parábolas contidas nesse capítulo 24 de São Mateus. A grande tribulação é uma grande mentira da religião evangélica, desse sistema religioso doutrinal. Eu disse que este é um tema muito complexo e é muito discutido no campo teológico. Por que discutido no campo teológico? Porque os teólogos que são responsáveis por esta grande farsa, por esta grande mentira, por este grande engano. As pessoas acreditam que a grande tribulação virá e será um período de muita aflição, como narra o capítulo 24 de São Mateus. Eles usam argumentos de guerras, de fome, de terremotos. Qualquer acontecimento no mundo, eles atribuem como um aviso dos dias terríveis que irão ainda acontecer. É a escatologia futurística.
que crê que esse período de tempo ainda está por vir, enquanto que a escatologia consumada afirma que esse tempo já aconteceu. Jesus de Nazaré estava se dirigindo àquela geração. Provavelmente ele disse isso entre os anos 30 e 33. E o juízo viria, como veio no ano 70, quando o general Tito invadiu Jerusalém. O templo foi destruído. Quando Cristo Nazareno enviava os apóstolos ao mundo de Israel para pregar, o crer ali era na mente. O ser salvo ali era da grande tribulação que viria como veio. Se esse sistema religioso não estivesse voltado para o homem, e se tendo o Espírito Santo como o que dá o entendimento, e estar sujeito a ele, como o autor de toda a revelação, de todas as verdades, de toda a sã doutrina, e não se sujeitasse aos homens com os seus preceitos, com os seus achismos, essas coisas não colocariam pavor e medo nos filhos de Deus. Eles não enganariam ninguém com essa falsa esperança, se submetesse tão somente ao Espírito Santo. E tantas outras que eu narrei ao introduzir esta mensagem. Há quantos anos ouvimos dizer que Jesus vai voltar? A minha avó, eu sempre digo, morreu com 104 anos. Eu ouvi a minha avó durante anos e anos dizer: Jesus está voltando. Ela sempre morou próximo da gente. E eu me lembro quando as pessoas chegavam em nossa casa, ela perguntava se aquela pessoa já havia aceitado Jesus como Salvador. E dizia para a pessoa: Jesus está voltando. Ela pregava, ela evangelizava, ela falava da volta iminente de Jesus. Ela partiu há 30 anos atrás e Jesus ainda não voltou. Eles dizem que Jesus vai buscar a sua igreja, e os que ficarem hão de passar pela grande tribulação. E muitos têm medo por causa desse sermão, aonde eles procuram trabalhar a emoção das pessoas, colocando pavor, medo, terror. E então muitos até se arrependem e aceitam Jesus com medo de passar por esse período de grande aflição. É o fato de muitos não terem convicção e a certeza, porque ora estão salvos e ora não. Então esse assunto causa-lhes pavor e terror. Eles não têm certeza, porque uma hora, mediante o que eles fazem ou que deixam de fazer, lhes colocam dúvida, porque a salvação ensinada dentro do sistema religioso é no corpo, é a santificação do corpo, é a consagração do corpo, é o cumprir os ritos, é a prática de cerimoniais e de liturgia, e se submeter a essas supostas autoridades espirituais que existem dentro dessa sinagoga. A salvação para eles englobam todo esse contexto, como quando isso não tem nada a ver com a salvação é tão somente na mente. Desculpa. O medo de Jesus voltar é muito grande, e eles ficarem e não subirem. Esse versículo 21 aqui é usado por eles para fundamentar a doutrina da grande tribulação, aqui no capítulo 24 de São Mateus. Vamos ao contexto desse texto, dos versículos 1 ao 9, depois vocês leem. Jesus estava dizendo que antes da queda do templo de Jerusalém, antes da sua vinda, esses eventos deveriam acontecer. Ele reuniu os seus discípulos e disse: olhai e vede, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado.
A conversa ali era sobre a suntuosidade do templo de Jerusalém. Dali que tudo isso começou, todo esse argumento, aqui no capítulo 24, a partir do versículo 1. No 3, após perguntam e Jesus lhes responde. Jesus usa uma figura de linguagem para que eles pudessem entender. Era comum ele usar de metáfora. Então ele disse que quando Roma invadisse Israel, os poderes de Israel seriam abalados. Era isso que ele estava dizendo. Mas olha a conotação, olha a interpretação de forma literal dada pelos religiosos a esse texto, interpretando-o de forma literal, não respeitando o remetente, destinatário, época, ocasião, aion, os tempos verbais. Então, quando ele diz acerca disso, ele estava dizendo, quando Roma invadir Jerusalém, os poderes de Israel serão abalados. Então os líderes dizem que isso será de forma literal. E então isso causa o que? Medo, terror às pessoas. Só de ler todo esse capítulo 24, eu me lembro quando eu lia, quando estava no sistema religioso. Eu cria de forma literal em tudo quanto ali estava escrito. Ai das grávidas, ai das que amamentarem naqueles dias. Eu não conseguia entender os que estão no campo, fujam para os montes. Eu acreditava que a grande tribulação viria, que iria acontecer um dia. Nós discutíamos dentro do campo da teologia os pré-tribulacionistas, os tribulacionistas e os pós-tribulacionistas. Nós nos preocupávamos com isso. É assim que eles ainda fazem dentro destes lugares. Uns acreditam que o arrebatamento será antes da grande tribulação, outros acreditam que será no meio, e outros acreditam que será após a grande tribulação. Essa discussão não leva a nada, porque isso é uma farsa, porque isso é uma mentira, é um engano que o sistema doutrinal religioso impõe aos filhos de Deus que lá estão e tantos quanto outros que lá ainda não estão. No versículo 30, depois vocês leem tudo isso, com a queda do templo. Ele estava falando para quem? Para quem que ele estava falando isso? Para as gerações futuras, de centenas de anos depois, de séculos e séculos depois, até os dias de hoje que nós estamos vivendo. Ele estava falando para quem? Ele estava falando com os seus discípulos. Se eu falo com você, é com você. Uma carta se lê, é endereçada a alguém, e é para aquele alguém. Então é com base nesses versículos do capítulo 24 de São Mateus, tal como o 33, que diz igualmente: vós, quando verdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, que ele está às portas. Ele estava falando para quem? Eles futuralizam isto. Levaram isso para depois da cruz. E trazem todas essas coisas até os dias de hoje. E aqueles que viverem levarão também para um futuro distante. Dizem que Jesus está às portas. Criaram uma doutrina das voltas de Jesus.
Isso aconteceu. Se você aguarda esses acontecimentos, deixe-me dizer uma coisa: você está vivendo uma farsa. Você está vivendo um engano, uma mentira, uma falsa expectativa, uma falsa esperança de algo que já aconteceu e que não irá acontecer. Enquanto o véu estiver posto sobre eles, eles não conseguirão entender todas essas coisas, ter um entendimento. Como eu preguei na mensagem de ontem, a revelação não é para todos os eleitos. Muitos ficarão sem o conhecimento da revelação, da graça. Tudo é a vontade de Deus. Porque são esses homens que passam esses entendimentos, eles são astutos e fraudulentos. Eles fazem com que os filhos de Deus vivam essa falsa esperança da grande tribulação. Eles fazem com que os filhos de Deus vivam essa falsa esperança da sua vinda. Esses dias já aconteceram. Esses fatos já ocorreram. Os judeus que foram salvos na mente não passaram pela grande tribulação. Mas aqueles que não creram na mente passaram sim por esta grande tribulação que ocorreu antes do ano 70. E se concluiu no ano 70, quando Tito invade Jerusalém. Quem disse que aconteceria naquela geração foi o próprio Cristo. Ele disse: não passará desta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Mas aí você me pergunta, se está tão claro assim, por que eles não entendem? Por causa do véu que está posto sobre o rosto deles. Porque lhes falta o quê? Entendimento. Porque lhes falta a revelação da graça de Deus. São cegos. São cegos. Guiando cegos. Eles têm seus interesses, têm as suas conveniências. Todas essas coisas eram o juízo de Deus que viria sobre Israel, e veio sobre Israel, veio sobre o seu povo. O vir nas nuvens era voltar em juízo, era vir em juízo. Então todas essas coisas ocorreram, todas essas coisas aconteceram. Por isso que esta mensagem que eu estou trazendo hoje, esses ensinos que eu estou trazendo hoje, dizendo que você é enganado, a grande tribulação é uma grande farsa do sistema doutrinal religioso, principalmente o evangélico. Então fica aí esta palavra. Divulgue e compartilhe. Você que não é inscrito, se inscreva. Não paga nada. Está escrito lá em letras pretas ou vermelhas, não me lembro. Se inscreva. Aperta lá. E cada vez que tu visualizar, dá um like. Vamos divulgar, vamos compartilhar essa pérola da graça de Deus. Quando você estava lá no sistema religioso, você lembra do que você fazia? Você saía distribuindo folheto, você ia nos hospitais, ganhava para Jesus. Enfim, né? Você trabalhava na obra de Deus, ia para livros, evangelizava, enfim, fazia uma porção de coisa. E você era cego. Hoje você tem a mente aberta, o véu não está mais posto. A graça te alcançou com toda a sua revelação. Divulgue, compartilhe. Não guarde somente para você. Quem sabe um eleito, um filho da livre, possa ouvir e o Espírito Santo lhes tirar o véu. Cabe a ele. Beijo no seu coração, um forte abraço. Graça neles, graça neles, graça neles. Nós da graça de Deus amamos vocês.